Obra jundiaiense é selecionada para a Bienal da Música. Sobre este assunto estamos recebendo o Tadeu Moraes Tafarello, ele que é compositor do concerto. Tadeu, muito bom dia, prazer tê-lo aqui na Rádio Cidade. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos escutam pelas ondas do rádio, a todos também que nos verão depois no YouTube, é isso, né? Ou nos ouvirão também no SoundCloud. Que legal, hein, Tadeu? Uma obra selecionada para a Bienal da Música. Interessante, que obra é esta, hein? Eu também fiquei bastante feliz quando soube do resultado. Essa obra se chama Volare, que é voar em italiano, né? E é uma obra escrita para voz feminina e orquestra de cordas sobre poemas da Sônia Sintra, que é também uma poetisa jundiaense. E como é que você compôs essa obra? Como é que veio a inspiração? A inspiração veio realmente dos poemas da Sônia. A Sônia, ela foi... Eu a conheci, na verdade, inicialmente como mãe de uma colega minha, Sandra, que era contrabaixista. Nós dois tocávamos numa orquestra jovem, uma orquestra de formação aqui em Jundiaí, que é a Orquestra Oficina de Concerto, ligada à Escola de Música de Jundiaí. E, posteriormente, a Sônia, que é a poetisa, ela foi também minha professora no ensino médio, em um colégio particular aqui de Jundiaí. E daí eu sempre tive vontade de fazer sempre estudei composição, né? E fazer algo com os poemas dela, mas naquela época que eu fui aluno dela, eu ainda era muito começando na composição, então não tinha muito desenvolvimento composicional, então não consegui cumprir esse meu projeto de compor uma obra com ela. E também nem conhecia tantos poemas dela, né? Daí, tempos depois, o ano passado, quando eu li pela notícia pelo portal do JJ, não sei se eu posso falar também o nome. Pode falar sim. Pelo portal do JJ, a notícia do falecimento da Sônia. Foi em março de 2018. Daí, na hora, já me lembrei desse projeto meu antigo, de fazer uma obra, uma série de canções, né, com os poemas dela, e retomei esse projeto, assim, daí agora, com mais amadurecimento no feito composicional, já estudei bastante composição depois daquele tempo todo, e daí eu me senti mais capaz de cumprir esse projeto. Só que eu não conhecia tantos poemas da Sônia. O que eu tinha, da época que eu estudei com ela, eu tinha apenas um livro dela, que é o Outubro. E daí eu fui pesquisar melhor quais são esses poemas, a riqueza da obra literária da Sônia, né? Nesse aspecto, até gostaria de deixar aqui um agradecimento muito especial à Biblioteca Municipal Nelson Fute, um espaço fenomenal, assim, de leitura, de compartilhamento de conhecimento, no qual você pode ler, toda a obra da Sônia está lá. E eu fiquei várias noites lendo lá os poemas da Sônia, né? São 13 livros publicados dela, fazendo uma seleção de alguns poemas que para mim poderiam ser musicados, assim, que eu achei que seriam interessantes. Nessa seleção, eu acabei escolhendo 9 poemas, assim, no total, né? Que eu achei que às vezes que se remetiam a Sandra, que é quem foi minha colega na época da orquestra jovem, né? E depois continuei tendo contato com ela, ou ao Fernando, que também é o irmão da Sandra, filho da Sônia, também é meu amigo muito, a gente fez o Unicamp juntos, todo. Então eu realmente me considero um amigo da família, assim, conheci tanto ela quanto os 2 filhos dela. E daí eu tinha selecionado 9 poemas para fazer uma série de canções, né? Daí eu fui conversar com a Sandra, que é a filha da Sônia. E daí ela me falou, o poema que eu mais gosto da minha mãe é o Volare. Eu falei, opa, esse Volare não estava inicialmente na seleção inicial. Daí já prontamente incluí também o Volare e acabou virando o título da peça, né? O título geral, Volare. Posso até ler o poema aqui, é um poema por gentileza. Ele é bem curtinho, que eu acho que é um poema que representa muito também a Sônia como poetisa. Agora, né, assim. O título ele está em italiano, mas o poema é escrito em português. Isso. A Sônia tem vários livros dela que são bilíngues. Ela tem uma parceria com o Ino Corradini, que fazia as traduções para ela para o italiano. Esse livro talvez é um deles, mas eu peguei a versão... No mesmo livro tem a versão em português e em italiano, mas eu peguei a versão em português. Então, volare, que é voar, né, em italiano, né? Volare. Quando um poeta abre as asas, o mundo se cala e voa com ele.
achei bem bonito, assim, uma espécie de introdução à arte do fazer poema, né? O que é ser um poeta. Então, eu deixei esse poema realmente como uma abertura dessa versão que vai ser apresentada na Bienal. E na versão para a Bienal, ele vai ser cantado só voz solo. Assim, a peça mesmo é voz e orquestra de cordas. Mas, para dar um destaque para esse poema, às vezes, algo que eu aprendi, você pode dar um destaque ou por colocar mais coisas ou por tirar coisas. Então, eu dei um destaque a esse poema, que eu gosto muito, achei muito bonito, fazendo com que seja cantado apenas para voz, sem a orquestra de cordas. Só voz. Esse poema especificamente. Depois, todos os demais poemas que fazem parte do ciclo de canções que vai ser apresentado no Bienal, vai ser para voz e orquestra de cordas. Mesmo você sendo especialista do instrumento de cordas, você tirou as cordas. Sim, para dar um destaque. Você sabe, às vezes o simples chama atenção. Eu pensei nisso, nesse poema especificamente. Foi por isso. E também porque um pouco uma homenagem também à Sandra, né, que é bastante minha amiga, que ela também estudou canto, né? Então ela é cantora também. Então eu falei, vou deixar um dos poemas com destaque, fazendo só voz solo, sem acordes. E até por aquela escolha dela, falar, esse aqui foi aquele que eu gosto mais. Exatamente. Aquela poesia que eu gosto mais da minha mãe, e você falou, vou homenageá-la também. Exatamente. Tem algumas outras homenagens ao longo do ciclo todo. Assim, o ciclo, na verdade, ele é composto por 11 poemas e 2 interlúdios. Mas para a Bienal, ele tinha um limite de 12 minutos. Assim, o ciclo todo ele é 26 minutos de música. Longuinho até, né? 26 minutos? 26 minutos. Mas para a Bienal, na própria chamada pública, que foi ao qual eu respondi, o limite máximo de tempo é de 12 minutos. Daí eu tive que fazer uma seleção dessas 13 peças, né? 11 poemas e 2 interlúdios, reduzindo ele para 6 poemas. Daí eu peguei do meio, que seria a Volare, seria o poema 5 da versão completa, do meio para o fim. Quanto tempo leva um poema para ser recitado? Então depende. Tem um poema, por exemplo, que é até falar um pouquinho sobre o Canção, que é um poema que eu achei bem bonito. Deixa eu falar a historinha dele, como que ele entrou na seleção, que é uma história curiosa, assim, mas de verdade. Eu tinha lido vários poemas da Sônia, né? Na verdade eu li a obra dela toda, lá na Nelson Foote, né? Assim, até fiz um agradecimento aqui. E o Canção não tinha entrado na seleção. Eu selecionei 9, mas o que a Sandra me deu a dica 10, a princípio seriam 10 poemas. Daí eu já estava compondo esse ciclo de canções, né? Já estava lá no final, já estava, sei lá, no 8º, 9º poema já fazendo. Quando uma noite eu acordei com a melodia de um dos poemas que eu tinha lido na cabeça, assim. Foi muito claro, assim, eu dormi quando eu estava com a melodia na cabeça. Daí que eu fui de novo pegar as minhas anotações para tentar resgatar qual que era o poema, nem lembrava qual que era o poema. Daí que eu vi que era o Canção. O Canção entrou assim, foi engraçado a maneira como ele entrou. Daí eu, com isso, em um dia já fiz o poema, essa canção toda. Daí você perguntou, na verdade, eu fiz um parênteses, né? Você perguntou em relação à duração dos poemas. É bem variável. O Canção mesmo, que eu estou falando que entrou assim depois, né? Esse realmente foi uma espécie de inspiração, outros teve que soar um pouquinho mais. Ele dura 1 minuto, acho que nem 1 minuto, acho que 40 segundos. É o mais curto de todos. É rápido, assim, bem curto. Eu digo porque uma música comercial hoje dura em torno de 3 minutos e meio. Isso. Por isso que eu perguntei, falei, quanto dura um poema? Mas é bem variável. O Morada, que é o último poema e entrou na seleção para a Bienal também, e é engraçado que os dois estão bem do lado do outro. O Canção é o penúltimo, o Morada é o último. O Morada dura 7 minutos. Então tem uma variação muito grande assim entre os poemas de duração. E isso é interessante também, porque acompanha um pouco os poemas da Sônia, que também tem durações diferentes, assim. De uma maneira geral, os poemas da Sônia são bastante curtos, bem concisos e muito bonitos. Mas alguns são mais longos, né? Como o Morada, por exemplo, né? Que acabou virando uma peça um pouco mais longa. Você também é compositor, e como é que você desenvolve essas composições? Como é que vem as inspirações suas para compor músicas? Tá. Eu sou compositor de música erudito, de concerto, não sei, o que você achar melhor chamar, né? Então, eu componho para orquestra, para grupos de câmera, para voz, assim, mas tudo na escrita na partitura mesmo, assim. Então, sempre tem
o local de composição muitas vezes acaba sendo a partitura mesmo. O resultado final é uma partitura musical contendo todos os instrumentos da orquestra, né? Violinos, flauta, oboé, fagote, todos. No caso dessa peça que nós estamos falando, ela é para voz e orquestra de corda. Então tem apenas violino 1, violino 2, viola, violoncelo e contrabaixo. Como se forma compositor no Brasil? Hoje em dia a composição musical erudita está muito vinculada talvez aos cursos de graduação dentro das universidades e na maioria dos casos das universidades públicas, né? Em São Paulo temos várias universidades particulares que oferecem cursos de composição e música, mas eu me formei realmente, eu comecei todo o meu trajeto musical aqui em Jundiaí, na Escola de Música de Jundiaí, e depois fiz aulas também particulares, sobretudo com uma grande amiga minha hoje em dia, que é a Cláudia de Queiroz, né? Foi minha professora assim, até ela me preparou para o vestibular, né? Ela fez um curso preparatório, e eu entrei, a minha formação final foi realmente na Unicamp, onde hoje, inclusive, eu trabalho na Unicamp, né? Sou pesquisador de música lá. Ah, você é pesquisador. Isso. A minha formação foi em composição musical, minha graduação, 6 anos de graduação em composição musical. Depois eu fiz o mestrado e doutorado em música também, pela Unicamp. E para compor música, você tem que conhecer muita música, né? Você tem que ter um ouvido muito apurado, ter muito conhecimento de outras músicas para poder escrever, né? Com certeza. Isso sempre, em qualquer tipo de composição. A diferença entre a maneira de compor do compositor de música erudita e do compositor de música popular, concordo plenamente. Na composição, seja mesmo qualquer um dos dois, o popular e o erudito, tem que conhecer tem que ouvir muita música, tem que estar inteirado do que vai ser feito, né? Engraçado que você falou isso, porque tem, além dessa homenagem que eu falei para a Sônia, para a Sandra e para o Fernando, né, tem alguns poemas que eu pensei como homenagem ao Fernando, que é o outro filho da Sônia. Tem alguns poemas que eu criei como espécie de homenagens musicais a outros compositores que eu gosto muito. Isso é engraçado, isso é interessante, você tocou nesse assunto, né? Por exemplo, o poema Noturno, que é que entrou nessa seleção que vai ser tocado na Bienal, né? Vou ler, ele é bem curtinho também, posso ler? Sim. É muito bonito também. Ó. Noturno, Sônia Sintra. Céu de ébano, vai a lua, nua, mergulhar no cafezal. Quando eu li esse poema, pelo título, Céu de ébano, ébano é uma coisa muito escura, você já pensa uma coisa bem escura, já me veio à cabeça uma homenagem na verdade, na minha cabeça já uma peça do Arnold Schoenberg, que é um compositor vienense do início do século XX, né? Que é a sua peça Pierrot Lunaire, que ele tem uma das canções, também é um ciclo de canções, e uma das canções é A Noite. Daí quando eu lembrei na hora, eu falei, não, eu vou fazer uma homenagem musical a essa música a partir desse poema. Daí eu peguei o motivo musical que o Arnold Schoenberg usa, né, que é um motivo de 3 notas que ele usa assim nessa peça toda, nessa canção desse ciclo do Pierrot Lunaire, e usei esse motivo musical nessa minha canção Noturno, reproduzindo de maneira geral o clima, o jeito como o Arnold Schoenberg fez naquela peça no Noturno. Achei que ficou bem bonito o resultado final, assim, ficou bem, assim, bem de arrepiar os pelos do braço, assim, né? Porque é uma coisa bem escura, bem assim, como se estivesse numa noite fria e muito escura, assim, sem enxerga nada e alguma coisa do tipo, assim, acho que imaginei. Muitos desses textos, eles são bem curtos, né? Eles são bem curtos, né? É o que eu falei, a Sônia, ela tem uma capacidade de concisão, uma beleza nos seus poemas que me lembra, muitas vezes, às vezes, o haikai japonês, assim, ela não sei se não tem a forma do haikai, mas tem essa concisão, essa precisão e essa beleza que o haikai tem também. É quase uma manchete aqui quando a gente dá as manchetes aqui, parece quase uma manchete aqui, do jeito que você fala aí, parece quase uma manchete. Isso, aqui. Mas mesmo assim, nessa sutileza, nessa concisão, ela gera muitas imagens, e muitas imagens são musicais realmente, eu imagino também, né? Para mim são, pelo menos. Que nem quando... falar, mas não sei se eu posso, já estou falando muito. Sim, não, fique à vontade. Né? Está aqui para isso, Tadeu. Tadeu, inclusive, aproveitando a sua participação aqui, e até para estimular outros jovens, e a nossa audiência tem tido muitos jovens que estão ouvindo a programação com seus pais, com seus avós.
As pessoas que gostariam de ser compositores, de ser poetas também, eles têm que ler bastante, né? Porque a leitura que estimula também a escrita, não é? Com certeza. Com certeza. Quanto mais você lê, mais você vai querer escrever também, Com não é certeza. isso? No caso da escrita de textos literários, no caso da poesia, outros textos, eu acho 100% isso. Que quanto mais você lê, mais você estica a sua imaginação e mais você tem um conhecimento de mundo melhor, né? Que vai te fazer pensar de maneira diferente e agir de maneira diferente. E no caso do fazer artístico também é diferente. No caso da composição erudita, eu concordo também a mesma coisa. É ouvir muita música, e na composição erudita, se você puder ouvir também olhando para a partitura, né? Que você consegue captar a maneira como o compositor utilizou para passar aquela ideia musical, aquele resultado final musical que está na partitura. E eu queria destacar mais em relação à parte literária, mais uma vez, a Biblioteca Nelson Fud, que é um espaço maravilhoso, assim, e me ajudou muito na confecção dessa partitura. E a música ela é muito antiga, né? Ela vem de quando? De que século? A música acho que sempre acompanhou a humanidade, né? Tem instrumentos musicais fósseis de 10.000 a.C. A história das partituras, por exemplo, elas já são mais recentes, né? Isso. As partituras já são mais recentes, né? Algumas notações gráficas que se remetem à música, assim, logo um pouco antes de Cristo, assim, na música grega, assim, mas é um tipo de notação muito diferente. A notação musical tradicional moderna que nós conhecemos hoje, ela começou a se desenvolver lá pelo século IX, mais ou menos, na Europa. IX? Mas assim, faz muito tempo já. Mas uns processos, que seriam uns processos mnemônicos que os padres e monges que faziam canto gregoriano na época, eles usavam para se lembrar de como que seria a melodia no futuro, né? Daí começou a se desenvolver e tal, e chegou até nossos dias, acho que o grande auge da notação musical moderna, talvez seja lá pelo século 17 e 18, onde realmente chegou ao que nós mais utilizamos hoje, né? Lógico, século depois 17 e 18 na Europa. Daí já no mundo todo. No mundo todo. No mundo ocidental, desculpa. Porque no no mundo oriental ocidental. Já é um pouco diferente o desenvolvimento, né? O desenvolvimento da música no mundo oriental é feito de outra forma, inclusive hoje. Hoje eu acho que as coisas estão um pouco mais unificadas também, com a globalização e tudo mais, né? Assim, tem uma difusão muito maior. Mas lógico que o resultado musical, o que você ouve um compositor do Japão é muito diferente do compositor brasileiro ou europeu que seja, né? O estadunidense, talvez. Estamos conversando com o Tadeu Moraes Taffarello, ele que é compositor e está aí com uma obra que foi selecionada para a Bienal da Música. Tadeu, eu queria que você deixasse aí o convite para que as pessoas, os nossos ouvintes, acompanhassem e pudessem ver a sua obra na 23ª Bienal da Música Brasileira Contemporânea. Quando que acontece? Ela acontece de 10 a 14 de novembro agora, já semana que vem, né, começando no domingo. A minha peça especificamente vai ser tocada na segunda-feira, dia 11 de novembro, só que é no Rio de Janeiro. Quem estiver passando vai ser no Rio. Quem estiver querendo passear pelo Rio e tiver a oportunidade... Só indo para o Rio de Janeiro. Tem a ideia de trazê-la para cá depois? Sim, inclusive... Fazer alguma amostra aqui em Jundiaí? Em Jundiaí não sei, mas eu já estou mais ou menos acertado em fazer essa mesma peça, daí na versão São completa, Paulo. em Campinas. Campinas, a Orquestra Sinfônica da Unicamp, né? Quer dizer, estou negociando com o pessoal de lá, né? Mas é bem provável que ela seja tocada ano que vem pela orquestra lá. Que legal, que bom. Tadeu, parabéns aí por esse trabalho, que bom termos mais um artista renomado e tão jovem assim aqui na nossa cidade. Parabéns por esse trabalho e mais sucesso ainda. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de falar aqui no ar e muita também a oportunidade de ter essa peça tocada lá na Bienal, vai ser bem legal. Tadeu Moraes Taffarello, compositor e tem essa obra selecionada para a 23ª Bienal da Música Brasileira Contemporânea. Ele falou ao